Que a paz do Senhor Jesus Cristo invada aí todo este lugar onde você se encontra neste momento. Que a paz gloriosa de Deus esteja sempre presente na tua vida. Livro de Amós, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: bramando o leão, quem não temerá? Amós, um profeta extraordinário. Um profeta que saiu da sua terra natal para levar uma palavra dura a uma nação que Deus tinha escolhido desde o seu antepassado. Um profeta que não se deteve em fazer a obra do Senhor como ele de fato queria. Como ele de fato projetou para que Amós falasse tudo aquilo que estava no coração de Deus. Porque quando Deus coloca os olhos em alguém, em uma nação, ele sabe como trabalhar com aquela nação. E Israel, ele não estava mais ouvindo as orientações de Deus. Ele não estava mais ouvindo o que Deus estava falando para ele. Porque se achava uma nação sobremodo amada. E justamente por ser amada, eles não acreditavam que Deus iria castigá-los por desprezar a sua palavra. Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta que Deus repreende e corrige todo aquele que ele ama. E por amar Israel, Deus desperta este profeta, não com uma palavra dura, mas com uma palavra da verdade, com uma palavra verdadeira, com uma palavra que talvez outro não entregasse. Deus começa a cercar as nações circunvizinhas. Israel aplaude e diz: isso mesmo, Senhor, castiga este povo que não quer te ouvir. Castiga este povo que não está mais aplicando a tua palavra. Castiga este povo e castiga de modo severo. Mas quando Deus fala para as nações circunvizinhas, ele agora volta-se para Israel e diz: é com vocês mesmo que eu quero falar agora. E eles não aceitam aquela repreensão, como se não estivesse à mercê de receber uma exortação de Deus, como se para eles viessem uma palavra suave, porque eles eram amados do Senhor. No capítulo 3, Deus fala desta aliança. Deus fala dessa escolha. Deus de fato escolheu Israel para ser a sua nação. Nação que lhe obedecesse. Nação que ele tomaria por povo. E o povo lhe tomaria por Deus. Deus fala de uma aliança. Não é porque Israel era maior em número sobre a terra. Na verdade, Israel era a menor nação que Deus colocou os olhos e a menor em quantitativo. Deus começa agora a mostrar para eles como que Deus escolheu ele de uma forma tão amorosa. Amor de Deus, amor que constrange, amor que não se explica. Só se vive a escolha de Deus, só se vive a aliança de Deus. E Deus escolhe Israel para amar. Deus escolhe Israel para ser o seu Deus e ele ser o seu povo. E Deus os tirou da terra do Egito e fez caminhar no meio de um deserto. Deserto este aonde a murmuração eclodiu das suas cordas vocais. E toda uma nação e todo o povo agora começaram a murmurar contra Deus. Mas de nenhum modo Deus os abandonou. De nenhum modo Deus praticou injustiça com eles. Pelo contrário, Deus deu livramento no deserto. Deus foi seu guia no deserto. E Amós começa agora aqui a mostrar para eles esse zelo excessivo de Deus. Este zelo misericordioso dos livramentos, da saída para o Egito, dos livramentos no Egito, no deserto. E ele começa agora a fazer um questionamento. E ele vem com uma série de perguntas
para que Israel pudesse compreender como Deus é tão misericordioso, tão piedoso, tão amoroso para com aquela nação. E a primeira pergunta que ele faz é: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quando vamos fazer uma longa viagem, ou mesmo uma curta viagem, temos que planejar. Temos que chamar quem nos acompanha para discutir sobre o trajeto da viagem, o local da viagem, e se agrada a ambos. Israel começou a andar com Deus, mas depois se desviou dos seus caminhos. Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo, não andarão juntos. Israel colocou uma barreira pecaminosa entre esta nação e o Deus que vos fala. Não dá mais para andar quando se quebra preceitos, quando se quebra alianças, quando se quebra o obedecer a um Deus que é soberano. E ele continua a fazer uma série de perguntas típicas de quem viveu em um local de campo. Por acaso bramirá no bosque um leão sem ter levantado uma presa? Por acaso aquele que joga o laço na terra vai levantar este laço sem ter prendido nada? Levantar-se-á do laço da terra sem que ele apanhe alguma coisa? Amós começa a fazer essas perguntas para que o povo comece a entender na cilada que caíram, na desarmonia que estava o seu coração, na desordem que estavam os seus pensamentos. O leão, ele só começa a rugir quando a presa está pega. O caçador só levanta a armadilha se o animal caiu no laço. Assim era Deus com Israel. Foi Israel quem caiu e Deus agora vai ter que apanhá-lo. Bramirá o leão no bosque, bramirá o leão e a cidade não temerá. Por acaso as palavras de Deus cairá em desuso? Cairá no esquecimento? Deus falando sobre a terra, ele levanta os seus profetas. E não há nada que Deus não faça sobre os seus escolhidos, que ele não venha levantar profeta para avisar. E aí se pergunta, Deus no céu levantando o profeta. Há quem questione o leão rugindo no céu e levantando o profeta na terra para entregar o recado que Deus, ele quer entregar para o seu povo. Deus não levanta profeta somente porque ele tem uma necessidade de falar antes com o seu povo. Mas Deus levanta profeta para mostrar que ele controla. Ele é grande e soberano sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. E aqueles que servem ao Senhor não serão surpreendidos. Deus levanta profeta para revelar a sua vontade no meio da congregação, por causa do seu amor soberano e imponente, grandioso e misericordioso. E o profeta de Deus, ele fala o que está no coração de Deus, e não aquilo que simplesmente ele quer falar. A palavra para alguns pode até fazer estremecer, mas a palavra do Senhor se cumprirá. Por acaso Deus vai falar no céu e não vai cumprir, Israel? Por acaso mandarei e enviarei o meu profeta Amós e não cumprirei a minha vontade no meio de vós? Falou o Senhor Jeová: se eu bramir no céu como leão da tribo de Judá, o profeta da terra não profetizará? Amós entrega o recado de Deus. Israel estarrecido e assombrado não acredita que Deus os punirá como as demais nações. Então Deus diz: ouvi entre os vossos palácios, ajuntai-vos todos, e vejam o grande alvoroço que eu vou trazer sobre vós.
Liberarei o inimigo para que te alcance, para que te surpreenda. Liberarei o inimigo. E Deus estava falando de uma nação terrível, da nação da Assíria que viria sobre Israel e seria um instrumento de castigo por desprezarem a lei de Deus, por rejeitarem o seu conselho, por quebrarem a aliança de um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Ajuntai-vos, porque o inimigo rugirá sobre vós. E não está distante, está perto. Ajuntai-vos, pois, porque eu vou derrubar as vossas fortalezas. Derrubarei as vossas casas de campo, os vossos palácios. Mostrarei que riqueza e imponência terrena não param os meus desígnios. Mostrarei que eu, como o Senhor, não estarei andando lado a lado com o pecado, mas punirei todos aqueles que se rebelarem e pecarem contra a minha lei. Ouvi, pois, protestem, gritem, chorem, mas o inimigo está a caminho. Dias virão que o transgressor entrará sobre os teus muros, derrubarão as tuas casas, para mostrar que eu, Deus, mesmo tendo-vos escolhido, mesmo tendo me aliançado com vocês, não compartilharei da vossa perversidade, nem da dureza dos vossos corações. Não estarei à mercê de um povo corrupto, sem amor, rebelde e aqueles que quebram a aliança comigo. Não serei fiel para aqueles que desprezam a minha palavra. A minha fidelidade não estará ao alcance daqueles que esquecem do seu próximo, cuja soberba entrou no coração e ministrou os valores que um dia tiveram, tornando-os corruptíveis. Não é porque eu vos escolhi que serei conivente com o vosso pecado. Ouvi, Israel, a minha voz. Volta-te para o Senhor teu Deus, porque quem adentrará no teu santuário? Aquele cujas mãos estão limpas e os corações estão puros. Ouvi, Israel, a voz do Senhor, porque o castigo está às portas